Olá, mais uma vez estamos aqui no podcast MedTalks, oportunidade de falar sobre temas maravilhosos, extremamente interessantes. Hoje nós temos um convidado que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai tirar muitas dúvidas, trazer curiosidades, mostrar um pouquinho da experiência de vida dele como médico, trabalhando muitas vezes em emergências, em situações de puro estresse. Eu acho que vai ser um papo muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma pessoa, inclusive, que faz parte aqui do nosso grupo de pessoas queridas. Ele é mais do que um simples profissional médico, ele é uma pessoa muito envolvida no bem-estar do próximo. E eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo, porque ele é uma pessoa muito, muito, muito bacana mesmo e traz muitas novidades, inclusive na clínica nova dele, uma clínica que tem revolucionado com novos serviços para atender a região de Santarém. Então, eu acho que vai ser muito bacana esse bate-papo aí. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, especialmente a agência VF7, a agência de marketing médico. Ela sabe de tudo. Ela tem a oportunidade de colocar você no mercado, fazer esse link com seu público através das redes sociais. É uma agência especializada em serviços médicos com expertise que vai trazer resultados fantásticos para você. Eu gostaria também de agradecer especialmente a Nádia Azevedo por esse brinde que ele nos presenteou, né, desse cenário maravilhoso. A Nádia é mais do que uma simples loja. É uma oportunidade de você ter requintes sofisticado, bom gosto, em cama, mesa e banho também. É uma empresa que vai trazer para você algo muito especial. Tenho certeza que você vai amar. E a nossa gratidão à Nádia, porque ela trouxe esse presente para a gente. Ou seja, o podcast hoje é Nádia Azevedo. Gostaria de agradecer também ao Posto Pérola Beer, né? Na realidade, o posto Pérola Tapajós. Pérola Bia é a sua é seu restaurante, né? Que hoje conta, gente, com um espaço kids maravilhoso. Então você, papai, mamãe, que quer sair, tomar um chopp e muitas vezes não sabe como deixar a sua criança, leve no Pérola Bia. Lá você vai ver um parque maravilhoso em que você não vai ter qualquer preocupação. E vai ter a infraestrutura do posto Pérola Tapajós, que é mais do que um posto. Ele acolhe você com segurança e bons produtos. A SOS, a sua clínica de otorrino aqui em Santarém, atendendo emergência 24 horas. Quem nunca teve um corpo estranho no ouvido, principalmente crianças, espinha, nós estamos dentro de uma cidade, né, que a gente come bastante peixe e muitas vezes, né, tem esses acidentes. E aí, como é que você vai fazer? Final de semana, à noite? Pois é, a SOS é a sua clínica de otorrino 24 horas, no Centro Clínico João 23, pronto para te atender. Então, basicamente, esses são os nossos patrocinadores que amamos e graças a eles é que nós estamos aqui, trazendo novidades para vocês e tendo essa oportunidade de conversar hoje com esse grande médico, pessoa assim que nos traz muita honra e muita felicidade de conversar com ele. Doutor, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Eu estou emocionado de estar aqui. É uma honra poder estar aqui batendo papo com você, levando um pouco do meu trabalho e principalmente para os meus pacientes, para os meus clientes e para aqueles todos que nos acompanham, né? De dizer, ó, eu sou o Dr. Vinícius, meu nome é Vinícius Pinto Savino, eu sou médico graduado na Universidade Federal do Pará, pós-graduado em cirurgia geral pela Universidade do Estado do Pará e subespecializado em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo. E, por último, agora estou finalizando, é, com muito louvor, endoscopia. E é uma alegria imensa poder estar aqui hoje com você. E
botar os papos em dia, né? Sem dúvida. A gente fica muito feliz, porque, Vinícius, você é uma pessoa que a gente acompanha, né, há algum tempo, e a gente sabe o quanto você é importante na atividade que você exerce, principalmente à frente de uma grande emergência, que é o Hospital Municipal de Santarém. E a gente se sente seguro em ter você à frente pela sua experiência, pela sua capacidade profissional e principalmente pelo espírito que você tem de amor ao próximo. Isso, sem dúvida nenhuma, traz para a gente assim, uma alegria imensa em trabalhar com você. Mas eu gostaria de saber, Vinícius, você falou aí na sua apresentação que você é um cirurgião do aparelho digestivo. O que é ser cirurgião do aparelho digestivo? O cirurgião do aparelho digestivo, ele é aquele profissional médico cirurgião especializado nas doenças que acometem o aparelho digestivo como um todo, né? Lembrar que o aparelho digestivo começa na boca e termina no ânus. Então, todas as doenças que acometem esse sistema complexo e muito importante para o nosso convívio, para o nosso bem-estar, para a nossa vida, ele possui diversas patologias que precisam de um profissional que se dedique, que tenha se dedicado mais a elas, afinco. E foi isso que eu escolhi, né, para mim. Me subespecializar nas doenças que acometem o aparelho digestivo. Perfeito. A gente sabe que dentre essas doenças do aparelho digestivo, a gente tem as patologias, que a gente pode dizer benignas, né? Nós temos as doenças, melhor dizendo, que elas são urgências, né? Sim, E nós temos, também as doenças que são um pouco mais agressivas, que são as neoplasias, os sim. cânceres. Na sua prática, principalmente à frente de um hospital de emergência, porta aberta, quais são as doenças do aparelho digestivo que você mais enfrenta e quais são esses desafios, principalmente quanto ao diagnóstico? A gente sabe que muitas vezes esse paciente pode vir de casa, mas às vezes ele vem de outro hospital. Então, assim, eu gostaria que você destacasse as doenças da emergência que você lida no seu dia a dia e o que que você poderia eh, falar de algo que pudesse facilitar esse grande desafio. Tá. Bom, as doenças na urgência e emergência mais comuns que acometem o aparelho digestivo são, em primeiro lugar, a apendicite, Isso. certo? A apendicite, ela é a patologia do aparelho digestivo que mais o cliente, né, o paciente procura a urgência e emergência, porque ela é de início insidioso, né, abrupto, e o desenrolar da doença é agudo. E quanto antes a gente consiga diagnosticar essa patologia, mais rápido a gente consegue resolver a problemática com menos sequelas para o paciente. Porque do exato momento que ela deixa de ser uma doença aguda de resolução rápida e se torna algo é, meio que mais tendendo para cronicidade, ela acaba se tornando uma doença grave e que tem um desfecho, na maioria das vezes, mutilante, podendo inclusive levar o paciente a óbito. Então, a importância do diagnóstico da apendicite na sua fase inicial, precoce, é de suma importância. Por quê? Nós diminuiremos a morbimortalidade desse paciente, diminuiremos o tempo de permanência dele dentro do hospital, como também o consumo de insumos, Sim, né, hospitalares para tratar esse paciente. sim. Então, paciente que está aqui bem, foi ali numa lanchonete ou num restaurante, ou saiu para tomar uma bebidinha com seus amigos e comeu umas comidinhas muito condimentadas. 6, 7, 8 horas depois disso aí, começou a apresentar um desconforto abdominal que inicia em região epigástrica, né, na região do centro do abdômen, onde fica o estômago. E de repente, no intervalo de 4 a 5 horas, essa dor, ela migra
ela irradia, né? Ela desce para a região do umbigo, região periumbilical, e continua doendo, associado a náusea, vômito, em alguns casos diarreia, né? Prostração, e aí tem um termo que a gente chama de hiporexia, que é a diminuição da vontade de comer, né? Distensão abdominal e de repente, em menos nesse intervalo de 6 a 12 horas, essa dor ela se fixa mais numa região que a gente chama de fossa ilíaca direita, que nada mais é que a transição do último espaço intercostal com a região do quadril. Ali fica o seco, onde é que o apêndice reside. O apêndice é um prolongamento do intestino grosso, que muitos teóricos, muitos cientistas falam que a evolução do homem não regressivo. Porque assim, o apêndice ele tem as suas funções, principalmente uma função ali no sistema imunológico, mas é uma funçãozinha um pouco que irrisória. Ele não influencia tanto. Então ele, quando inflama, ele vai progredir, vai necrosar e vai causar uma doença séria. Então, quando diagnosticado com brevidade, na emergência, um profissional treinado consegue diagnosticar apendicite, nós cirurgiões somos sempre acionados e logo que identificamos já indicamos a cirurgia. Não é uma doença que você tem que esperar. Tá com diagnóstico, tá em jejum, tem que ser operado. Entendeu? Por quê? Porque se demorar, aí sim, esse apêndice ele vai continuar o processo dele inflamatório. Ele obstrui, ele cria cascata de inflamação, ele vai fazer um aumento no volume dele. Esse aumento vai comprimir a artéria apendicular, que é uma artéria bem fininha, né? Quando supre o fornecimento de sangue, porque sangue é vida, sangue leva oxigênio e nutrientes, né? Quando é interrompido esse fluxo, o apêndice ele tende a passar pelo processo de necrose. E ele, quando necrosa, ele vai perdendo a sua, a sua qualidade de órgão secretor e vira um órgão secretor de bactérias, porque as bactérias moram ali. E isso vai fazer com que um processo ali de autofagia, que eu costumo usar esse termo, porque a bactéria ela começa a processar aquilo ali e ela começa a degradar a parede desse órgão. E ele vai romper. Quando ele rompe, aquela secreção rica em bactérias com conteúdo intestinal vai cair na cavidade abdominal, que é considerada uma cavidade estéril, e passa a não ser mais estéril. E aí ocorre o processo inflamatório infeccioso, que pode, se não tratado rapidamente, virar o que a gente chama de sepse de foco abdominal, que é quando ocorre um comprometimento sistêmico de todos os órgãos do corpo por conta dessa doença. Então, uma coisa que, em tese, para nós cirurgiões é simples, se torna algo complexo. Como eu falei no início da fala, podendo esse paciente sofrer uma amputação, perder uma parte do intestino, entendeu? Ou a infecção ficar tão grave que o corpo dele não consegue deter as medicações como antibiótico, hidratação e as drogas que a medicina já criou para tentar reverter esse processo, não consegue e esse paciente evolui a óbito. Infelizmente, na minha casuística, no meu tempo de serviço, que já chega a quase 10 anos nessa lida de cirurgia, eu tive a infelicidade de ver situações como essa, desfechos de mutilação, de paciente perder metade do intestino, ficar com colostomia, ou, na pior das hipóteses, né, que é o que a gente nunca quer, que o paciente evolui a óbito. Você vê com essa história que o Dr. Vinícius acaba de descrever, da evolução da apendicite, que é uma doença que pode ser tratada com sucesso se você tiver o diagnóstico rápido, se você tiver uma equipe treinada, se você tiver um atendimento com qualidade, principalmente o primeiro atendimento. Mas isso é importante que você que está aí nos assistindo, comece a entender que uma doença simples, ela pode ter um desfecho completamente desfavorável. Para isso, você tem que estar atento aos sintomas, você tem que estar atento à unidade que você está sendo tratado, para que você possa ter um resultado satisfatório. Então, esse recado é para você. É importante, e como o doutor Vinícius acabou de descrever, é uma doença muito comum, bastante comum, né?
é uma das principais doenças, né, doutor, Sim, na que a emergência. gente enfrenta na emergência. Sim, Então, apesar de nós termos hoje a tecnologia a nosso favor, né? sim. Nós temos o ultrassom, nós temos a E tomografia, mas a mão de quem examina, a mão, né, do médico, né, atento, o ouvido do médico atento, a perfeitamente. história do paciente, muitas vezes vai levar o diagnóstico até muito mais rápido do Do que o que o exame, né? exame. Sim. Então, isso é algo que eh, nos chama muita atenção, porque a gente tem toda essa tecnologia, né, doutor? Sim. E muitas vezes a gente ainda tem desfechos desfavoráveis. Eu costumo dizer sempre para os nossos alunos, né, que nos acompanham, os acadêmicos do último ano do curso de medicina, os médicos residentes que nos acompanham, que a apendicite, ela é uma doença clínico-cirúrgica, mas mais clínica do que cirúrgica, cujo diagnóstico é como você falou perfeitamente, a ausculta e o exame físico, o toque. Eu não preciso de muita coisa para diagnosticar uma apendicite. Basta que eu escute bem a história, que o paciente tem que ele conta como começou. Como ele conta como começou e a cronologia que leva aos sintomas assim, se conectando, faz com que na hora que eu escute e toque, eu sei isso aqui é uma apendicite. Tem irritação peritoneal, tem toda uma cascata de eventos que ocorreram antes que me levam àquilo. Aí eu, muitas vezes, preciso pedir uma ultrassom, não preciso pedir uma tomografia, porque o meu exame físico, a experiência, a ausculta, aquele olhar do especialista, não é isso aqui, pode colocar na sala. Eu sou de um período aqui de Santarém ainda que, quando eu cheguei, nós não tínhamos, dentro do nosso hospital pronto-socorro municipal, um tomógrafo. A nossa ultrassonografia, ela já existia, porém, era um serviço que durante o dia era ali fazia as eletivas e direitinho e tal, mas poucas vezes a gente acionava o sobreaviso para ir. Então não era tão fácil como hoje, graças a Deus, a gente tem tomógrafo no hospital, a gente tem uma equipe de ultrassonografia praticamente 24 horas atendendo. Então, assim, para as emergências. Então, a formação minha foi uma formação bem raiz, eu posso dizer. Eu fui muito bem ensinado, muito bem treinado pelos meus mestres. Muito obrigado, doutor Marcos, doutor Roberto, que foram mestres para mim, que me mostraram, olha, apendicite é isso. Tem todo um processo que a gente segue e consegue diagnosticar. Mas assim, eu devo abrir mão do exame complementar? Jamais. Hoje eu tenho mão, a ciência evoluiu melhor, temos vários artifícios, como você falou, de exames, que podem ser utilizados caso ainda tenha uma dúvida. Caso fique ali uma coisa meio que Para implícita ali, esclarecer, né? a gente usa, entendeu? A outra doença que é muito mais comum que não é só apendicite é pedra na vesícula, a colecistite, e é muito comum também. E uma outra também que eu gosto muito de falar, que apesar de ter ocorrido um avanço muito grande na medicina nos últimos 30 anos, com medicamentos que tratam, e isso até diminuiu muito o índice de cirurgias, mas ainda é muito comum na nossa região, doutor Epifânio, úlcera gástrica. As úlceras gástricas. É, antes de vir para Santarém, a gente tem os estudos que a gente faz, os livros que a gente estuda e trabalha com trabalhos científicos, né? E até então, eu vim de Belém, na capital e tal, eu nunca tinha visto tantos pacientes com úlcera, somente na capital. Mas quando eu cheguei em Santarém, eu me deparei com essa realidade de todo mês ter 4, 5 pacientes com úlcera péptica perfurada. E com o advento dos prazós, né, dos inibidores de bomba de prótons, que foram as medicações mais modernas já criadas aí hoje, que conseguem reverter. Mas aqui tem uma cultura muito de automedicar-se. Uso de anti-inflamatórios sem orientação médica, por um uso prolongado, associado a uma dieta rica em carboidratos e gorduras e pimenta. Que o paraense, nossa região, a gente gosta muito da comida condimentada, bem temperada, e entre os condimentos. E esses acessórios na gastronomia, de certa forma, associado ao uso inadvertido de anti-inflamatórios, cria e gera, na verdade,
uma irritação na mucosa gástrica que vai acabar evoluindo para uma úlcera que pode perfurar, que é uma doença na emergência gravíssima que, se não diagnosticada com certa brevidade, o paciente evolui também a óbito. Olha que coisa interessante, né? A gente vê que determinadas doenças que, principalmente na emergência, como o doutor Vinícius acabou de descrever, elas têm uma relação muito grande com o hábito alimentar, com costumes, e que muitas vezes isso é algo muito natural, né? A gente tem batido muito na tecla, doutor, da questão da automedicação. A gente sabe o quanto isso é frequente, né, e quanto isso é perigoso, Sim, né? Principalmente algumas medicações, como você bem mencionou, os anti-inflamatórios, os antibióticos, que muitas vezes se consegue comprar sem receita, né? sim, Que é um absurdo, e que isso a gente tem observado grandes complicações. E essa que você colocou é algo que pode ser fatal, sim, né? Uma úlcera perfurada, mal diagnosticada, sim, muitas vezes essa pessoa não conseguiu ter acesso à unidade hospitalar, né? Às vezes se automedica lá. Aqui a gente vê muito essa utilização de chás, ervas, sim, né? E pode estar escondendo por trás disso uma enfermidade, uma doença gravíssima, né? sim, Então, isso é importante, trazer essa experiência sua do dia a dia de uma emergência de hospital, porque a gente precisa esclarecer a você mesmo, é isso. Você que está aí nos assistindo, é, começar a observar a importância de um bom serviço médico, né? De uma boa assistência médica, de uma escolha de profissionais que possam te atender. E aí é que entra a Hope. A Hope é uma clínica especializada em toda essa parte do sim, aparelho digestivo, né? sim, A gente vai conversar já já sobre a Hope, né, com o Dr. Vinícius, porque é através de uma boa escolha de profissionais que têm experiência, mas experiência comprovada, experiência de fato. Isso vai trazer para você uma segurança no seu tratamento, no seu diagnóstico. Isso você tem aqui, aqui mesmo em Santarém. Não precisa você ir para outra cidade, não precisa você ir para a capital, não precisa você ir para outro estado. Então, nós hoje temos esse privilégio. E você que está aí nos ouvindo, você tem essa oportunidade. Então, isso é muito bom, doutor, a gente saber dessa sua experiência, saber e poder passar para as pessoas que estão nos assistindo a importância do diagnóstico e a procura de bons profissionais, né? sim, Porque a gente sabe o quanto a automedicação ela é algo terrível terrível. e devastador e pode comprometer a sua vida, viu? Você pode estar passando por um processo extremamente arriscado e nem sabe. Doutor, eu queria saber, porque você é uma pessoa que tem enfrentado grandes desafios, né? Principalmente coordenando, trabalhando junto de uma equipe, né, que está lidando o tempo todo com situações de emergência, de risco de vida, né? Porque a Sim. emergência é risco de vida. Eu gostaria que você trouxesse aqui algumas histórias que pudesse assim eh, contar em relação às atividades. Por exemplo, nesses anos que você está à frente do hospital, junto com essa brilhante equipe, qual foi assim um dos maiores desafios que você lembra que foi extremamente gratificante para você? Que depois que você passou, você disse: "Opa, nossa, foi muito bom, foi muito difícil, né? Foi algo que desprendeu uma energia muito grande, mas ao mesmo tempo foi algo assim extremamente gratificante." Pô, chefe, são tantas histórias. Mas conta um É, aí que você disse assim: assim, essa daqui é muito especial. eu sou meio que de falar do municipal porque eu amo o municipal. Eu amo aquele hospital. Eu dediquei e dedico
maior parte desses 10 anos de Santarém é esse hospital. Foi lá que eu fui formado como cirurgião e foi lá que eu me apaixonei pela emergência. Ah, o Vinícius é cirurgião geral, pré-digestivo. Na verdade, eu me considero um cirurgião do trauma. Um cirurgião que fui moldado na emergência, enfrentando pacientes esfaqueados, baleados, eh, pacientes politraumatizados, vítimas de acidentes de trânsito graves, que chegaram ali com lesões intraabdominais e torácicas, que precisou de sangue frio, pulso e espírito de equipe para identificar, diagnosticar e tratar. E no outro dia, você ir lá ver que o paciente chegou com um risco de iminente de morte. E no outro dia, quando você passa a visita nele, depois de você ter feito uma cirurgia gigantesca, o paciente está vivo, acordado e te agradecendo. Isso aí não tem preço. O municipal, o Hospital Pronto-Socorro Municipal, ele me proporciona isso quase todos os dias. Desde que eu comecei como residente, depois me formei cirurgião em 2018 e como cirurgião eu era um prestador de serviço e em 2021 eu assumi a responsabilidade por essa emergência, né, no que concerne o atendimento de urgência e emergência na porta e também como plantonista da cirurgia, né. Então, tem uma situação que, que me emociona muito, que marcou na minha vida, foi o fatídico 4 de janeiro, que eu era o plantonista da cirurgia geral, e eu tive a infelicidade de ter que operar um recém-nascido de 2 dias, que foi vítima de um ferimento por arma de fogo, tanto ele quanto a mãe. E eu estabilizei a mãe rapidamente, vendei o tórax dela e ali naquele momento estabilizamos a paciente e eu corri com esse bebê, enquanto a equipe, né, fazia a sua parte de estabilizar o bebê, eu estava estabilizando a mãe. A equipe, Vinícius, está pronto o bebê, 10% cirúrgico, 2 dias de vida. Eu operei esse bebê. E eu fiquei em cima desse bebê quase uma hora e meia, tentando ali com ele, conseguir controlar sangramento, conseguir fazer o que tinha que ser feito naquele momento na emergência, porém, infelizmente eu não consegui êxito, que a gente tem que falar também dos momentos que a gente Sim, perde. sim, claro. Então isso marcou, impactou na minha vida. E eu lembro disso, porque eu estava com o meu filho pequeno, né? Até antes de ser pai, eu tinha uma visão. E hoje eu já tenho outra totalmente diferente. Não que isso tenha vamos dizer assim, me freado em algumas coisas, porque se estiver, eu vou fazer. Eu sou treinado para fazer isso. Mas a gente se sente psicologicamente balançado. Eu digo assim que Deus é tão bom comigo, que eu tive esse episódio e ele me deu uma outra situação parecida. Só que na outra situação parecida, eu tive êxito. Eu consegui, até a gente emociona, porque foi muito difícil para mim, entendeu? Passar por aquilo. Mas eu, como muitos profissionais que estavam comigo nesse dia, bateram a mão nos meus ombros, me abraçaram, disseram: Você é um cara, você fez tudo que você podia. A gente viu o quanto você se empenhou. Não baixe sua cabeça. Levante. Eu acho que isso aí é um grande exemplo, porque assim, a gente sabe, Vinícius, que a gente como médico, a gente vai estar sempre lutando pela vida. Sim, Às vezes a gente não vai ser vencedor, mas eu acho que esse exemplo que você demonstra e que foi assistido por outras pessoas, ele traz uma expectativa de o quanto é importante você ter um profissional focado sim, e que muitas vezes você
não tem recursos ilimitados, mas você tem uma equipe disposta a estar com você Sim, e com isso você às vezes atinge resultados fantásticos. Isso é algo assim muito positivo. E eu diria para você que isso é algo também que deixa um legado enorme. sim, Porque a gente que trabalha na área de saúde, a gente tem uma visão eh, extremamente profissional, né? Mas isso não afasta a gente do ser um ser humano. sim, E olhar o ser humano como a nós mesmos. Então, o fato de você ser um grande profissional, o fato de você ser uma pessoa extremamente dedicada, mas você acaba de descrever aí que você é um pai, né? Você é um filho, sim, né? E você é um ser humano. Então, sim, essas formas como você atua, transmite isso à equipe. sim, Então, isso é algo muito interessante, muito positivo. Porque você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, eh, nos enxergam apenas como meros profissionais. Mas nós não somos apenas um mero profissional, como é o caso do doutor Vinícius. Nós somos pessoas humanas e nós lutamos por pessoas. sim. Aliás, eu costumo dizer, Vinícius, não é uma frase minha, mas quem atua na área de saúde tem que gostar de De pessoas, pessoas. né? Tem que gostar de pessoas. Porque a relação interpessoal é algo que nos motiva, né? Sim. Independente de qualquer coisa. É o amor de alguém que tá lá, né? Exatamente, exatamente. É um filho de alguém, é um Sim, a pai mãe de de alguém, é alguém, o uma pai mãe de de alguém, alguém. e que, como nós temos as nossas mães, nossos Sim, pais, nossos filhos, sim. eles também têm. Mas eu queria falar agora de uma coisa mais especial, algo que está surgindo aí, e eu queria que você falasse um pouco. O que é a Clínica Hope? Como é que você se idealizou a clínica? De que forma? O que é que você pensa? O que é que você oferece? Que você que está aí nos assistindo está assim curiosíssimo para saber. A Clínica Hope foi um sonho, na verdade, que se tornou realidade. A Clínica Hope começou, não começou agora, a Clínica Hope começou em 2016, quando um grupo de médicos se reuniram e montaram um espaço multi-assistencial. Tínhamos pediatra, tínhamos eu como cirurgião geral na época, tínhamos ultrassonografistas, tínhamos também clínicos, infectologistas e ginecologista obstetra. E aí nós começamos com aquela vontade, aquele desejo de crescer, de atender, de fazer algo diferente na cidade, né? Apresentar uma medicina mais humanizada, né? Uma experiência diferenciada. E até certo ponto nós conseguimos. Porém, infelizmente, pelos percalços que a vida traz, que infelizmente acabou que não deu muito para certo. Então foi saindo um, foi saindo outro, e todo mundo saindo e eu fui ficando até que o último, penúltimo saiu, só ficou eu. E aí eu disse, acabou a roupa. Aí fechou o Acabou espaço. uma fase, É, né, doutor? isso. Agora o ciclo é outro. Aí o que acontece? Mas isso aqui é meu sonho. Hope quer dizer esperança, Ah, perfeito. Eu entendeu? ia perguntar isso até o É, que é que significa. Hope, esperança. E quer dizer, a esperança ela é a última que vai morrer mesmo. Eu não vou largar essa roupa, não. E aí eu fui devagar com os amigos que ficaram, né? Que eram meu contador hoje são meus contadores, né? Senão, Vinícius, te acalma que a gente vai te ajudar. E aos poucos eu fui, mantendo a empresa, paguei as dívidas que ficaram e fui com muito trabalho, com muita dedicação. A Hope começou a florescer. E com esse florescimento, a gente hoje, a Hope Serviços Médicos, atua em Santarém, na urgência e emergência do Hospital Municipal, prestando serviços médicos na porta do Hospital Municipal. A Hope apresenta serviço de cirurgia geral e cirurgia obstétrica nos municípios de Monte Alegre e Oriximiná.
onde há uma aceitação, um respeito muito grande pela equipe que lá executa, porque os gestores sempre agradecem, nós somos muito elogiados, porque nós estamos levando para os municípios ao redor profissionais altamente capacitados, com um leque de serviços e de resposta positiva. Você vê, a Hope era só um espacinho, tá? Virou uma empresa de serviços médicos que hoje atua em Santarém, Oriximiná, Monte Alegre e Belterra, com serviço de pediatria. Tá, mas a Hope é os serviços médicos, né? Sim, mas tem a Hope Consultório, que a Hope Consultório virou uma clínica que hoje está apresentando serviços de cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, coloproctologia e com cirurgia bariátrica. E mais atualizada nesse momento com a endoscopia. Então a Hope hoje é uma clínica que juntou toda a parte do aparelho digestivo num só local, Perfeito. entendeu? Hoje a gente tem, como eu falei, serviços de endoscopia, que é para dar diagnóstico, colonoscopia, que também é diagnóstico. Nós temos a cirurgia bariátrica e metabólica, que também faz parte do processo do aparelho digestivo, não só para o emagrecimento, mas para tratar as doenças metabólicas da obesidade. Nós temos lá a nossa coloproctologista, que é fantástica, entendeu? Uma profissional super gabaritada, a doutora Gabriela. Eu acho que já esteve aqui com você também, né? A Gabriela Não, ainda não teve. também, mas Mas virá, vai ela virar, tem que virá. vir, porque ela é Nós muito estamos na bacana. paquera pra ela vir. E assim, a Hope virou esse espaço que eu estou falando para você, que hoje você procura, você tem todo esse nicho de especialidades, de serviços, né? Sempre, eu costumo sempre ressaltar isso com os meus funcionários, sempre atendendo de forma humanizada, tá? Com uma forma carinhosa, atenciosa, sempre com o objetivo de prestar o melhor serviço para os nossos clientes, usando uma frase que eu gosto muito: tratando o paciente da forma que nós gostaríamos de ser tratados. Perfeito. Entendeu? Então, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz por esse crescimento da Hope, porque a gente sabe da sua trajetória, a gente sabe o quanto você é uma pessoa ética, o quanto você é um excelente profissional e o quanto você tem o respeito no tratamento com os colegas e principalmente com os Sim, pacientes. Então, eu acho que, com certeza, você estando à frente da Hope, todo esse know-how, essa experiência sua, não só técnica, mas também ética, né, e humanizada, você vai conseguir passar para os colegas que representam a Hope sim, nesses diversos locais que você acaba de mencionar. sim, E eu tenho certeza que você que está aí em Monte Alegre, você que está aí em Oriximiná, você que está aí em Belterra, que eventualmente tem a necessidade de um atendimento médico, você pode estar sendo atendido por um profissional da Hope e aí você tem, com certeza, garantia de um profissional competente, um profissional humanizado e, acima de tudo, um profissional ético, porque isso é muito importante na nossa atividade profissional, porque isso gera confiança. sim, E essa sim, confiança gera bons resultados. sim. Então é fantástico. Mas eu queria saber, Vinícius, assim, a clínica em si, né, com a chegada da doutora Gabriela, né, com a chegada de outros colegas, principalmente dessa cirurgia metabólica e bariátrica, é, e essa novidade que você acaba de nos trazer, né, da endoscopia digestiva. Então isso é importante que vocês entendam isso, que a escolha do profissional, a escolha do serviço, a escolha do local onde você faz o procedimento, ela é fundamental para você ter um sucesso naquilo que você se dispõe a fazer. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, você teve sorte",
Não, isso não se trata de sorte. Sim. Se trata de prudência e conhecimento técnico, Técnico. tá? Sorte é para quem marca 6 números na Mega Sena e ganha. Isso Isso é é verdade. sorte, viu? Eu gostaria de saber eh, que, nesse caso das cirurgias, então o Hope também, além de você oferecer toda essa gama de serviços endoscópicos, de colonoscopia, de endoscopia digestiva, eh, você também oferece as cirurgias que não são urgências, Sim. como vesícula Vesícula, e hérnias, hérnia, e muitas as vezes. doenças que acometem o esôfago ali, né? A hérnia de hiato, refluxo, acalásia, entendeu? A gente Perfeito. resolve. Olha o refluxo aí. Entendeu? Pois é, o refluxo ele é uma doença crônica, né? Sim. E que muitas vezes a medicação por si só, ela não tem Não um consegue resolver. resultado satisfatório. Sim. Então, é mais um serviço que você pode ter na ROP, que é o tratamento do refluxo gastroesofágico, que dá aquela sensação, aquele pigar, aquela voz rouca quando você levanta às vezes pela manhã, aquela sensação de ardência na Sim. garganta. Nós otorrinos muitas vezes é quem damos o diagnóstico, porque como quem paga o pato é a garganta, É então verdade. eles vão lá e depois a gente chega ao diagnóstico que na realidade é uma consequência e não uma Sim. causa. Não é a causa. Então você que tem refluxo, olha aí, vá a roupe. Você pode ter uma necessidade de evoluir para um tratamento cirúrgico Sim. e muitas vezes até perder essa necessidade É. de usar E medicação por um tempo mais hoje indefinido. a gente tem à disposição no serviço, né? A indicação de cirurgias minimamente invasivas, né? Hoje você consegue fazer por videolaparoscopia muita coisa, inclusive a cirurgia de controle do refluxo, a cirurgia de Nissen, a cirurgia videolaparoscópica, que é a fundoplicatura, onde a gente recria uma válvula. Então isso é feito por vídeo, uma cirurgia segura, com uma resposta no pós-operatório muito boa, né, no que concerne a recuperação e a dor, né? É uma cirurgia ali que o paciente interna num dia, no outro dia vai para casa. E antes, a gente, para fazer uma cirurgia de refluxo, tinha que abrir aqui o abdômen na parte superior e fazer toda, era uma cirurgia muito invasiva. Hoje não, é minimamente invasivo. O vídeo a gente consegue resolver, né? Então, a gente tem esse serviço na Clínica Hope, né? Cirurgiões altamente capacitados para fazer esse trabalho. É só nos procurar, né? Olha aí, você tem aqui em Santarém. Você que é de Santarém, da região, você tem esse serviço aqui, né? Você não precisa ir para a capital, você não precisa ir para outros estados. Você pode fazer um procedimento minimamente invasivo, como o doutor Vinícius falou, e você ter resultados fantásticos. E você pode operar num dia e no outro dia você receber alta, né? E ter a sua recuperação plena sem tantas complicações e tantos repousos que Sim, antigamente sim, a gente era sim, obrigado, né? sim, Então, isso tudo você tem aqui na Hope. Então, é uma clínica que oferece não só os serviços de endoscopia, colonoscopia, cirurgia do aparelho digestivo como um todo, mas eles conseguem fazer procedimentos minimamente invasivos. Isso é ótimo, gente. Você não vai ficar com aquela cicatriz enorme no abdômen. Você que é mulher, que gosta de usar seu biquíni, de ir para praia, né? Muitas vezes você deixa de fazer uma cirurgia com receio de ficar com a cicatriz, sim, né? Que muitas vezes impede você de frequentar um ambiente de praia. Pois aí, você tem condição de fazer aqui mesmo, aqui em Santarém, né? Com procedimentos minimamente invasivos, procedimentos endoscópicos, né, doutor? E com uma recuperação fantástica. Isso tudo na roupa, aqui mesmo. O senhor poderia dizer o endereço da roupa, doutor? Acho que está todo mundo curioso. Vocês não estão curiosos, não? Eu estou curioso. ali, ó, o endereço da Hope fica na Travessa Silvino Pinto, né? É, anexo ao Centro Clínico do Hospital João 23, no primeiro andar.
Eu gostaria de ressaltar que foi nesse nosso centro de endoscopia foi criado com muito amor e carinho. Nós não economizamos no que concerne em questão de equipamentos e na segurança para o paciente. Hoje a gente tem equipamentos modernos, né? Nós temos toda uma situação de equipamentos de resgate de vida, né? Caso Deus o livre e guarde tenha uma intercorrência, nós estamos totalmente equipados para resolver, Isso entendeu? é excelente, porque assim, a gente sabe, né, doutor, que a maioria desses procedimentos endoscópicos, o paciente tem que ser sempre Sedado, sedado, sim, né? E essa sedação, ela passa muitas vezes por alguns riscos de complicações. sim, Então você que vai fazer sua endoscopia, sua colonoscopia, às vezes num local, né, que não tem uma segurança adequada, que não tem esses equipamentos que traga, né, o conforto e a sensação de uma assistência de qualidade, você tem tudo isso na Hope. A Hope você tem qualidade, profissionais treinados e experientes. E, acima de tudo, uma infraestrutura que vai lhe garantir segurança. Segurança no que você vai ter que fazer naquele procedimento. Que a gente sabe que a maioria das vezes dá tudo certo, mas na hora que não dá, se você não tiver num ambiente seguro, se você não tiver com profissionais qualificados e experientes, vocês podem ter um desfecho extremamente desfavorável, né, desfavorável, doutor? sim, Isso é muito importante, porque a gente vê coisas aí absurdas, sim, né? E que muitas vezes os pacientes eles não têm noção do risco que eles estão correndo, né, doutor? sim, Isso é importante. Então, o hospital municipal é um hospital que nos traz grandes resultados, grande satisfação. E você, doutor Vinícius, a gente sabe o quanto, né, é a sua dedicação. Inclusive, a gente tem aí, né, eu gostaria que você comentasse alguns prêmios, né, que você recebeu, né, algumas reconhecimento, né? Na realidade, são prêmios, são reconhecimentos pela sua atividade profissional, pelo seu empenho, pela sua dedicação é, à frente aí desse hospital que nos desafia todos os dias. Minha vida em Santarém começou no ano de 2016 na residência. Quando foi em 2018, eu terminei a residência e fui o único que ficou da minha turma. Eu vim de Belém, apesar de ser da região. Eu sou lá de Óbidos, nascido e criado na beira do rio Amazonas. E com muito sacrifício, com muita fé e força de vontade, eu consegui fazer o tão sonhado curso de medicina. E quando eu terminei a graduação, eu tive a opção de ficar em Belém, fazendo residência em cirurgia no Hospital João de Barros Barreto, mas passei na prova de residência aqui da UEPA em Santarém. E esse amor por essa região, esse amor pela minha família, que é daqui, e pelo fato de sentir isso algo dentro de mim dizer, não, a população, o teu povo é aquele lá. Não que eu não tivesse, porque eu trabalhei em breves, pô. Trabalhei 6 meses na região do Marajó. Eu vi muita coisa. Eu fui treinado ali na dificuldade, na pobreza extrema. Eu vi isso lá. Então, quando eu cheguei em Santarém, eu já cheguei calejado. E eu cheguei treinado para atender o mais humilde. E eu trouxe isso da minha raiz, da minha origem familiar, da minha origem de vida, essa humildade, eu trouxe comigo. Eu apliquei essa humildade de trabalhar aqui em Santarém, que eu aprendi também em breves. Um povo que é muito parecido com o nosso povo do oeste do Pará. Somos muito parecidos em muitos aspectos. Cultural, nas adversidades e dificuldades. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com esse treinamento já. E eu pus isso em prática. Quando eu pus isso em prática, quando eu comecei a tratar o meu paciente, o meu semelhante, como eu gostaria de ser tratado, eu fui muito abraçado por esse povo aqui, que é um povo hospitaleiro, que é um povo humilde, que é um povo batalhador, que é um povo aguerrido,
que sai de sua casa todo dia cedo para conquistar o pão do seu dia a dia. E eu me identifiquei muito com o nosso povo aqui, com o povo santareno, Tapajós, da região do oeste do Pará, porque eu sou daqui. Então, por que que eu estou falando isso? Porque em 2018 eu terminei a minha residência e podia ter ido embora para fazer logo a minha sub e pensar em crescer, né, tecnicamente e financeiramente. Mas não, eu quis ficar aqui, porque aqui é o meu lugar. Aqui eu fui acolhido. Prova disso que em 2019, menos praticamente de um ano de cirurgião, eu fui agraciado com o título de cidadão santareno. Olha que maravilha. Sabe, em menos de um ano exercendo a minha arte no Hospital Municipal, eu fui homenageado. Eu ganhei monção de aplausos e fui homenageado com o título de cidadão santareno. Pronto, aí você, pô, agora eu sou santareno Ah, também. agora É você isso. não pode sair É, daqui. aí eu me empolguei. Me empolguei de uma forma positiva. Eu Sim, me sim. dediquei mais. Eu me doei mais. É, pela instituição, não só pronto-socorro municipal, mas pela saúde santarena e região. Né? Porque quando eu estou à frente lá, eu não estou só servindo Santarém, eu estou servindo toda uma região, Oriximiná, Óbidos, Curuá, Monte Alegre, Alenquer, Prainha, Faro, Terra Santa, Sim. tá? Agora, nem tanto, mas Itaituba a gente atendia muito aqui. Rurópolis, eu trabalhei em Rurópolis, fui médico da urgência e emergência de Rurópolis. Sinto saudade de Rurópolis, é uma cidade que também foi muito acolhedora comigo. Placas, Uruará, essas cidades todinhas a gente atende aqui. A minha clientela tem uma clientela gigante em Placas. E só fui lá uma vez. Então, assim, quando foi em 2019, início de 2019, eu assumi a coordenação médica da UPA. E foi um desafio gigantesco, porque foi num período, assim, bem pesado que começou a Covid, Sim. entendeu? Foi um negócio tenso. Da UPA eu já fui para o hospital municipal. Virei diretor técnico do Hospital Municipal, um ano e meio à frente da direção técnica. Eu me lembro que meu mestre, inspirador, que me treinou, que me ensinou muita coisa, doutor Epifânio, era diretor técnico do Hospital Regional. Aprendi muito com você, viu? A sua resiliência, a sua sabedoria, a sua paciência em resolver conflitos, entendeu? Rapaz, você não imagina o quanto eu ficava te observando. Ali, o jeito com que você se portava, o jeito que você atendia o colega médico ali, os conflitos que você mediava, a sua inteligência, eu ficava observando. E eu, assim, não tenho vergonha de dizer que alguma coisa eu peguei para mim. Eu aprendi com você a gostar de gestão. Quando eu me aperreava no municipal, lembra? Fânio, o que que você pode fazer por mim aí? O que você faria se estivesse no meu lugar? Você, educadamente, pacientemente, Vinícius, olha, o caminho pode ser por aqui, podemos fazer isso aqui. E a gente estava fazendo o quê? Trabalhando para ajudar alguém, Sim, sim, entendeu? E a gente salvou muitas vidas juntos. sim. Naquela época ali que nós tivemos você no regional e eu no municipal. Principalmente no Covid, No né? Covid, muitas vidas, eu tenho certeza que hoje estão nos escutando, estão nos assistindo, eles devem lembrar que nós ali, por trás dos bastidores, estávamos ali coordenando, gerenciando, organizando, dando condições para os nossos colegas exercerem o trabalho deles. Que precisa de alguém ali, que não deixe faltar a medicação, que não deixe faltar o equipamento, que não deixe faltar o insumo, né? Sim. E era a gente que estava ali por trás. Então, esse trabalho na época da pandemia e pós-pandemia, me rendeu o maior título, maior comenda deste município, que Bacana. foi a medalha Padre Felipe Bentendorf, que até hoje eu me sinto tão lisonjeado, tão honrado, que no dia até falei, quando a carta chegou para mim, eu disse, mas eu não sou merecedor disso. Tem gente que trabalhou mais do que eu, que tem trocentos anos na saúde e que. Mas o gestor que me presenteou, que me homenageou, ele disse: não, o que você fez, o trabalho que você fez ali, de formiguinha, Sim. nos bastidores, ali onde ninguém vê, mas que você tá lá, as madrugadas que ligaram e você tava lá, os dias de Natal, Ano Novo, do seu aniversário que eu sei que você tava lá.
Então, como não? Como você acha que você não é digno de receber? Você é sim. Você recebeu esse título porque você fez por merecer e faz por merecer. Aí eu falei, tá bom, então eu vou lá. E fui. E me honro disso, me orgulho disso, porque um médico jovem, eu Sim. tenho agora que eu fiz 10 anos de formado, e receber uma comenda dessa, um título desse, que quem conhece o grau de seriedade que essa comenda traz, como diz a minha prima, disse para mim, tu zerou a vida. Eu recebi, aqui em Santarém já me deu tanta coisa, Epifânio, tanta coisa, que eu sou tão grato essa pérola de Tapajós, a esse povo maravilhoso que me acolheu, que eu só tenho a dizer obrigado, 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 obrigado. E que, em resposta a isso, é que tô todos os dias quase, você sabe disso que você me vê quase todos os dias lá, na frente, encarando, lutando pelo amor de alguém para dar o melhor. E me dói, às vezes, quando eu vejo alguns comentários que são depreciativos, me dói na alma, gente. Assim, te juro, eu me fecho no meu cantinho, no meu silêncio eu choro, porque eu sei que as quase 700 pessoas que diuturnamente saem das suas casas para lá, para aquele local de trabalho, para aquele ambiente hospitalar, eles estão dando o seu melhor. Eles estão indo exercer aquilo que eles escolheram para si. Lógico que a gente nunca vai conseguir agradar a todos. Nenhum homem mais perfeito que passou por esse mundo não conseguiu agradar a todos. Sim. Nós também não vamos. Mas eu digo a vocês que todo dia que eu saio da minha casa, que eu largo a minha família para cuidar da sua família, é porque eu escolhi isso e eu vou de bom grado. Eu vou feliz. Eu não vou para o pronto-socorro com raiva. Eu não vou com pronto-socorro de ré, não querendo. Eu vou porque eu gosto de estar lá. Até quando não é para eu estar lá, eu tô lá. Eu vejo muitas vezes. Por quê? Porque, como eu disse no início do nosso bate-papo, eu amo aquela instituição. Aquela instituição me acolheu, me deu o meu sustento, me dá meu pão de cada dia. É com daquela instituição ali que hoje eu posso dizer, eu sou o doutor Vinícius, que é respeitado. Eu sei que eu sou respeitado, porque eu respeito. Sim. Eu sei que eu sou amado, porque eu amo também. Eu sei que eu tenho uma equipe forte que está do meu lado ali, que está fechada comigo. Por quê? Porque eu estou fechado com eles. Eu luto por eles, eu brigo por eles. Então, isso eu aprendi contigo, pô. Entendeu? Essa liderança. Na realidade, assim, Vinícius, a gente que agradece a você, tá? Porque assim, o exemplo ele convence. Sim, Então, a atividade que você exerce, a forma como você exerce e a tua dedicação presencial dentro da instituição, ele traz o exemplo para as pessoas que compõem a sua equipe. sim, E também para aquelas pessoas que, embora não sejam da sua equipe, mas têm uma interação para entregar um resultado sim, satisfatório. Então, a gente que agradece a você, porque a gente convive com você praticamente diariamente e a gente sabe da tua dedicação, do teu compromisso, né? Da busca incessante que você tem por um melhor resultado. sim. E às vezes, como a gente já comentou aqui anteriormente, dentro de uma situação que muitas vezes é desafiadora, Muito, né? E muito. que mesmo sendo desafiadora, a gente consegue resultados fantásticos. Então eu acho que a gente que te agradece e esse teu exemplo que sirva, sabe, de semente para que outras pessoas eh, queiram o mesmo que você quer, né? E ofereça o mesmo que você oferece. Então a gente fica muito feliz. Eu acho que esse prêmio que você recebeu, ele, não, ele foi extremamente justo, porque ele representa, né, o
quem é o doutor Vinícius? E uma coisa interessante nisso tudo, e eu convivo com você há muito tempo, é que você não mudou em nada recebendo o prêmio. Não. Você continua sendo a mesma pessoa. Sim, Então, isso é algo extremamente valioso, porque muitas vezes o profissional se perde na vaidade, no ego, e isso muitas vezes é desencadeado justamente, né, pelo fato, né, dos reconhecimentos, das premiações. Mas você não mudou em nada nisso. Você recebeu lá sua comenda, você, que é extremamente importante, talvez seja um, um, uma premiação de reconhecimento maior que a gente tem aqui na nossa sim, região, mas você continuou sendo o doutor Vinícius, aquele que ouve, aquele que atende, aquele que está disponível, né, para ajudar sempre, independente de estar ou não estar no plantão. Você está ali, né, diante de um colega que esteja precisando, diante de um paciente que esteja precisando e diante de instituição, porque você também hoje continua sendo não apenas o médico, você é o diretor clínico do hospital, sim, né? E você abraçou isso de uma forma generosa, né? Contribuindo com a tua hegemonia, o teu nome, para motivar outras pessoas, sim, né? E isso é bacana, cara. Eu acho que isso daí é algo, sabe, que demonstra o seu compromisso, né, com o hospital, mas acima de tudo, compromisso com você. Você aí, que sim, está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? Saber que tem uma pessoa que tem esse carinho, essa dedicação e tem uma condição técnica de te entregar um resultado fantástico. sim. Então eu só queria te agradecer, né, pela essa oportunidade que a gente teve de bater esse papo, né, de conhecer mais quem é o doutor Vinícius, né, e sair um pouco, né, da questão pura e simples técnica Sim, e profissional e mostrar aqui um outro lado, né, o lado de Vinícius, que não é apenas médico, mas é Vinícius ser humano, Vinícius que sente, que chora, sim, tá? Que comemora, sim, né? Então isso é bacana. Essa também é a nossa função do podcast aqui, é levar para você não só apenas o conhecimento do que está acontecendo de mais moderno aqui na cidade de Santarém, dos serviços que estão surgindo, como a Hope. A Hope é um serviço extremamente técnico, de qualidade, de segurança, como foi dito aqui. Você pode fazer sua endoscopia, sua colonoscopia, sua cirurgia do aparelho digestivo, seja urgência ou eletiva, que possa ser programada. Você pode fazer sua cirurgia de obesidade, você pode fazer vários procedimentos de uma forma segura com profissionais experientes. Olha que coisa bacana. Tudo isso você tem aqui em Santarém. E você tem aqui o nosso colega, Dr. Vinícius Savino, que traz toda essa expertise na qualidade, na segurança e na humanização ao tratar de você. Olha que coisa bacana, olha que coisa maravilhosa você saber que você tem tudo isso aqui à mão, aqui mesmo na cidade de Santarém. Doutor, foi uma honra conversar com você, ter essa oportunidade maravilhosa e eu queria agradecer de coração, porque você é uma pessoa muito querida nossa, é uma pessoa que a gente respeita muito pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E eu gostaria, nesse momento que nós estamos finalizando, que você falasse aqui
para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, o que que você poderia falar como doutor Vinícius para essa população que precisa tanto de bons serviços, de bons profissionais e, acima de tudo, de um atendimento humanizado? Bom, eu queria dizer para todo mundo que está nos assistindo que hoje, graças a Deus, em Santarém, né, a gente está só melhorando os serviços. Prova disso, né, que inaugurado um grande hospital, Hospital da Unimed do Oeste do Pará, um grande serviço, todo equipado, todo modernizado, e que a gente está lá também, né, para atender você na Unimed. E finalizar minha fala, eu queria dizer o seguinte, que melhor do que remediar é prevenir. Bora investir na prevenção, no autocuidado, fazer sua endoscopia, sua colonoscopia, exames laboratoriais, ter essa confiança no profissional qualificado, reconhecido pelos os órgãos de classe, e você vai estar sendo muito bem cuidado. Acima de tudo, procurar profissionais que lhe respeite, que lhe trate com carinho, que lhe tenha o amor, que é isso que vocês procuram muitas vezes. Vocês procuram um médico para quê? Para só para tratar uma dor? Não. Você às vezes está procurando um médico para te escutar. Isso na Hope a gente tem o prazer de dizer bom dia, seja bem-vindo, o que eu posso fazer por você hoje? E você ali, no exato momento, você se desmancha. Eu tenho certeza que você vai dizer, não, você vê que quer me escutar, quer, eu não estou com pressa. Quem manda aqui é você. Bora, sente, converse, abra seu coração, que eu estou aqui para te escutar. E isso é o nosso diferencial. É esse tratamento humanizado, esse tratamento carinhoso. Então, vá lá, procure a gente, tá? Que você vai ser muito bem atendido. E, repito, prevenir é melhor do que remediar. Nos procure, vamos fazer um check-up. É isso aí. Você tem agora aqui em Santarém a Hope, a sua clínica especializada em cirurgia do aparelho digestivo, com os serviços de endoscopia digestiva, colonoscopia e cirurgia metabólica bariátrica, que pode trazer para você resultados fantásticos, com segurança, qualidade e dispõe de um corpo clínico extremamente experiente que pode dar a você resultados fantásticos. Aqui mesmo em Santarém. Isso é para você. Doutor Vinícius, eu queria aproveitar a oportunidade, lhe dar aqui um presente, é um Pá, carinho, é um mimo aqui da MedTalks, pela sua obrigado. gentileza de nos presentear nessa, nesse bate-papo tão maravilhoso, em que a gente teve a oportunidade de falar sobre várias coisas extremamente interessantes, conhecer melhor quem é o doutor e saber o que é que você pretende fazer e o que é que você já faz aqui na Hope. Olha que presente bacana. Você sabia que tinha Hope aqui em Santarém? Você sabia o que a Hope faz aqui e o que ela pode fazer por você? A gente sabe hoje que grandes partes, grandes. é, ah, a gente sabe hoje que a importância da prevenção, como o doutor acabou de falar. E você sabe que muitas doenças, inclusive, doutor, a parte assim que é extremamente temida, que é o câncer de estômago, Estômago, né? Então, a gente sabe que o diagnóstico basicamente é dado pela pela endoscopia, endoscopia. né? O câncer de colo, que é dado pela colonoscopia. Então, são doenças que a determinado faixa etária, histórico familiar, né? Então, isso é algo que precisa ser visto, né? Não sei se você Sim, quer falar alguma sim. coisa sobre isso. Assim, repito, a prevenir é melhor do que remediar. O câncer gástrico, ele é um câncer silencioso, né, que quando ele começa a apresentar a sua sintomatologia mais específica, isso significa que ele já está
em estado avançado. Então, um simples exame, simples mesmo, a endoscopia é um exame simples, seguro, tá? Rápido, você consegue detectar precocemente o câncer do esôfago, o câncer de laringe, o câncer de estômago e da primeira e segunda porção do adenal, do intestino delgado. Então, se você faz esses exames periódicos no tempo determinado, você vai estar se antecipando diante de uma doença tão letal que os últimos estudos mostraram que o câncer gástrico é a terceira ou quarta patologia oncológica que mais mata jovens brasileiros e seres humanos no mundo todo, entendeu? E a endoscopia ela veio como um prêmio que Deus nos deu para que a gente consiga diagnosticar e tratar. Porque quando você identifica o câncer gástrico na fase inicial, você tem mais de 95% de efetividade de cura em Olha, 5 anos. Então, quando você diagnostica um câncer em estágio avançado, principalmente no estômago, infelizmente, há tratamentos paliativos, mas um tratamento curativo no estágio avançado é muito difícil. Então, por isso que eu estou até sendo prolixo em dizer: prevenir é melhor do que remediar. Então, isso no câncer gástrico. No câncer de cólon, a mesma coisa. Se você faz a colonoscopia a partir dos 45 anos, que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que todo ser humano, a partir dos 45 anos, mesmo que não tenha sintoma, deve fazer a colonoscopia. Por quê? Quando você faz a colonoscopia e encontra um pólipo, que ali ele está aparentemente inocente, mas ele já pode estar adenomatoso, pode estar fazendo ali um grau de diferenciação celular e virar um câncer. Que se você não diagnostica precocemente, você vai evoluir, infelizmente, para um estágio muito ruim, que é mutilante e óbito. Tivemos aí recentemente uma famosa que infelizmente perdeu, evoluiu, perdeu a vida por conta do câncer de cólon, sim, sim, né? Preta Gil. Então, uma mulher com recursos, uma mulher inteligente, uma mulher que tinha toda uma situação, mas infelizmente acabou diagnosticando tardiamente o sim. tumor. Então, prevenir é melhor do que remediar. Então, estamos aí. E você pode prevenir na Hope. A Hope tem esses serviços para você: cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia, colonoscopia e cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica. Metabólico. Isso tudo aqui em Santarém. E você pode periodicamente fazer esses exames e ter assegurado a sua saúde, sem necessidade de tratar de doença, principalmente doenças graves. Sim. Doutor Vinícius, foi uma honra ter essa oportunidade de conversar com você, trocar essas ideias, saber o que é a Hope, o que é que vocês têm feito, o que é que vocês vão fazer e saber o quanto é seguro a gente ser atendido lá, a gente fazer os nossos exames lá, porque lá eles têm, acima de tudo, profissionais experientes, qualificados e uma infraestrutura que vai te dar segurança. Segurança para você fazer o seu exame, fazer a sua avaliação, ter o seu diagnóstico sem riscos de vida. Isso é muito importante. Mas eu queria agradecer especialmente a você, porque esse podcast é feito para você. Então, minha gratidão ao carinho, à dedicação que vocês, que vocês, a dedicação que vocês dão a gente em ceder um pouco do seu tempo para nos assistir. Saiba que a gente faz esse podcast com muito carinho, com muita dedicação para você. É uma forma que a gente retribui a você todo esse essa tecnologia, todos esses serviços maravilhosos que nós temos aqui na cidade, agora mesmo através da Hope, para que você tenha conhecimento, para que você possa fazer suas escolhas, para que você possa fazer algo que vai dar a você uma qualidade, uma segurança para tratar da sua saúde e a saúde da sua família. Do Epifânio, em seu nome eu gostaria de agradecer a equipe maravilhosa da MedTalk, que desde o primeiro dia me acolheu e me abraçou e me honrou
né, poder estar aqui nesse programa maravilhoso, falando sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a Hope, e principalmente falar aos nossos clientes e amigos da importância que é você prevenir. Então, muito obrigado. Eu estou saindo daqui com a alma engrandecida e contente, muito contente, porque eu sei que eu estou ajudando muitas pessoas nesse momento a procurarem o seu bem-estar, a procurarem prevenir para que não tenham que remediar mais tarde. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Obrigado à sua equipe e a todos que nos ficaram até esse momento nos escutando, nos dando atenção. Eu me ponho sempre à sua disposição e da sua equipe, ao MedTalk. A hora que você precisar, é só você dizer, vem e eu venho, porque eu estou me sentindo em casa. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Então, muito obrigado a vocês e nos encontramos no próximo episódio que vai ser fantástico. Vai ser um tema maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, até lá.